Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de mais um problema resolvido pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes resolveu o problema das Americanas, né? Você sabe, com essa ideia dele de que, se o X está devendo dinheiro e o Elon Musk é dono da Starlink, então a gente pode cobrar o dinheiro da Starlink. Pronto, resolveu o problema de um monte de credores que tem aqui no Brasil. Vai ser um problema qualquer outra empresa que tem ainda solvente aqui no Brasil. Mas o problema dos credores foi resolvido, porque agora é só você processar. No caso das Americanas, processa a Ambev, né? Exatamente, né? Já que pode processar qualquer empresa que seja do mesmo dono, o Alexandre de Moraes fez uma inovação fantástica no direito brasileiro agora, que praticamente colocou todas as empresas brasileiras em risco. Vamos entender esse caso aqui, o grau de problema que é isso, né, que ele fez nessa história de cobrar a multa do X na Starlink. Essa notícia foi sugerida por professor libertário do Gomes Freire e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Shopping Iguatemi e vários outros shoppings no Brasil, vários outros credores das lojas americanas estão entrando com ações para cobrar dívidas das americanas, né? No caso aqui, já é uma ação de despejo contra as americanas que estão no shopping. Vocês sabem, as lojas americanas no início de 2023, né, teve um problema contábil, né? O pessoal falou que tinha um pequeno detalhe, um pequeno erro contábil, assim, mas no final das contas era um crash completo, uma fraude completa. Sumiram 40 bilhões de reais lá das contas da empresa, 40 bilhões ou 20 bilhões, agora eu não lembro direito o valor certo, mas era um valor extremamente alto que tinha, e com isso as americanas entraram em recuperação judicial, a ação passou a valer pó, e essa é a situação agora das americanas, né? E aí você tem esse problema, esse é um problema que infelizmente acontece com várias empresas no Brasil. Você tem uma empresa que deve dinheiro para você, só que essa empresa está em recuperação judicial, meu amigo, não tem como resolver, não tem como você receber esse dinheiro lá. Agora, com a solução Alexandre de Moraes, é só você cobrar da Ambev, porque afinal os donos são os mesmos, né? E é isso que eu falo que é o grande risco dessa decisão do Alexandre de Moraes. Ele criou um precedente que não existe em lugar nenhum do mundo. Por quê? O conceito de empresa ele é criado exatamente para proteger essa situação, para você poder investir numa empresa sem se preocupar com todos os outros negócios do dono daquela empresa. Se você tiver que se preocupar com todos os outros negócios de todos os outros sócios que estão entrando com você naquela empresa, você não vai investir em empresa nenhuma, meu amigo, porque como é que você vai fazer para levantar a vida de todo mundo, né? Comprar um apartamento já é um inferno hoje em dia, porque você compra um apartamento de alguém, você não sabe se aquela pessoa tem alguma dívida em algum lugar que pode ser cobrada em algum momento, e aí desfazer o seu negócio de compra do apartamento. Isso pode acontecer hoje, vocês sabem, né? Mas pelo menos quando você compra um apartamento é uma pessoa só, você está comprando de alguém, aí você tem que procurar a vida pregressa daquela pessoa. Ainda é um absurdo isso, mas enfim, o pessoal tem que fazer isso hoje, né? Imagina você investir numa empresa, você vai botar o seu dinheiro numa empresa, você tem que investigar todos os sócios daquela empresa, porque se qualquer um dos sócios daquela empresa tiver uma outra empresa que tenha problema, aquilo pode pegar dinheiro da sua empresa, então você não pode investir ali porque vai dar problema. O cara simplesmente acabou com o básico do capitalismo no Brasil. O mais engraçado é isso, o Alexandre de Moraes era um cara que falava, não, que agora eu virei comunista e coisa e tal, o pessoal tá me criticando, eu sempre fui de direita, estão dizendo que eu sou comunista agora. O cara quebrou o pilar do capitalismo, que é o conceito de pessoa jurídica, de empresa, né? Veja, existe de fato no Brasil a possibilidade de você fazer a desconsideração de uma pessoa jurídica. Se há um caso de fraude, se você comprova que algo foi feito de forma fraudulenta, você consegue fazer a desconsideração da pessoa jurídica e atingir a pessoa que está por trás daquela empresa. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes poderia considerar que o fechamento do X no Brasil teria sido algo de má fé, algo fraudulento, né? Não foi, porque não existe necessidade de ter empresa no Brasil, site na internet não necessariamente precisa ter empresa representante aqui no Brasil, mas isso é o que o Alexandre de Moraes está considerando, então ele poderia ter entendido isso. E daí ele poderia, de fato, atingir o Elon Musk. Sim, ele poderia processar o Elon Musk aqui no Brasil, não tem nada que impeça ele de processar o Elon Musk aqui no Brasil e determinar que o Elon Musk extinguiu a empresa de má fé e que, portanto, a empresa holding, né, a X, na verdade, o processo teria que ser contra a X, né, contra a empresa holding lá nos Estados Unidos. E aí essa empresa teria que bancar essa multa que foi cobrada aqui no Brasil, né? Só que
Isso seria assim, ele cobraria da empresa holding lá nos Estados Unidos, e ele pode fazer isso. Existem instrumentos na justiça internacional para você cobrar isso da empresa holding. É que são instrumentos demorados, são instrumentos que levam anos para se resolver. Mas resolve o problema, funciona da mesma maneira. Carta rogatória, é assim que funciona para todo mundo. Só para o Alexandre de Moraes é uma coisa inédita, nova, ele tem poderes extraordinários e coisa e tal, que ele pode desconsiderar essa coisa toda, pegar uma outra empresa que tem, na visão dele, segundo ele diz, é o representante da empresa no Brasil, é o Elon Musk, e sabe como é que ele justificou isso? Está aqui, é muito engraçado isso na petição aqui, ó. Ele justificou matérias jornalísticas que diziam que o Elon Musk era o dono da X e era o dono da Starlink. Pegou a matéria de jornal, virou prova agora para você dizer isso daí, poder desconsiderar as duas empresas e cobrar a dívida de uma da outra, né? A coisa realmente é um absurdo. Ele não tem ideia do que está fazendo, porque, olha só, o caso das Americanas é um caso clássico. Um monte de gente está devendo, a Americana está devendo dinheiro para um monte de gente. Um monte de gente quer pegar dinheiro da Americana. A Americana não tem dinheiro, está quebrada. Mas tem a Ambev, é os mesmos donos, é o mesmo trio ali, né, que tem de donos. Mas qual que é o problema? Mas não é exatamente a mesma composição societária. Tem outros investidores nas Americanas e tem outros investidores na Ambev. No que você cobrar da Ambev o que a Americana deve, você vai estar sacaneando esses outros investidores. É o princípio que eu falei. Você quer que cada empresa jurídica, cada empresa ela tem que ser estanque. Você pode ir para o dono dela, desconsiderar aquela empresa para o dono dela, mas não para uma empresa do lado. Porque senão você gera essa necessidade absurda, que é totalmente antieconômica, totalmente inviável, de praticamente você proíbe investimento. Senão cada pessoa teria que investigar a vida pregressa de cada sócio em cada sociedade. Imagina, tu vai comprar uma ação da Petrobras, tu tem que dar uma checada na vida de cada acionista da Petrobras, que são milhões de pessoas no mundo inteiro. E aí, como é que você faz isso? Você não investe, né? Exatamente por isso que existe esse princípio que o Alexandre de Moraes cagou completamente nele. Até o Lira, olha só, o Lira estava aqui no encontro da XP, isso aqui foi hoje em São Paulo, tá? E ele falou esse fato sobre essa situação toda, olha só. De segurança jurídica aqui no país, como é que você avalia essa decisão que foi tomada ontem? A gente geralmente tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e contesta. Mas o que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. Se a gente como a gente estava conversando ali atrás, no escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X, não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é o pensamento individual que eu tenho. E foi aplaudido, né? E o pessoal está realmente preocupado com isso, porque lembra, o STF estabelece jurisprudência aqui no Brasil, tá? Então no que ficou essa jurisprudência? O STF estabelece jurisprudência no Brasil, e no que ficou fixada essa jurisprudência pelo Alexandre de Moraes, você acha que não vai... Tem um monte de gente aí com processo de devedor contra a empresa que está de olho nisso daqui, meu amigo. O pessoal, ih, caramba, eu posso pegar outra empresa, então vai ser uma festa, meu amigo. O que vai ter de juiz aí, que vai ter interesse? Não, pô, vamos resolver esse problema, vamos pegar da outra empresa lá, o cara é sócio da outra empresa lá também, vamos pegar da outra empresa. Eu, sinceramente, eu acho que isso foi a pior lambança de todas. De todas as lambanças que o Alexandre de Moraes fez nessa decisão dele sobre o Twitter, né? Porque tá mais do que claro que o cara já tá improvisando, já tá fazendo as coisas sem saber o que vai o alcance do que ele faz, já tá totalmente modo amador, né? Tá parecendo estagiário incompetente de escritório de advocacia, que nem terminou o curso de direito ainda para fazer essas lambanças que ele tá fazendo, né? E aí, nessa correria dele, de todas as lambanças que ele fez, essa foi a pior lambança de todas, né? É lógico, a que mais me afeta é a liberdade de expressão. Fico muito chateado com essa decisão dele do Twitter e coisa e tal. Assim que o Twitter parar de carregar aqui em casa, eu vou parar de usar o Twitter. Não posso desobedecer a ordem dele. Por enquanto está carregando aqui, então não sei o que está acontecendo, mas está funcionando. Agora, isso me afeta, liberdade de expressão é importante. Mas liberdade de expressão é uma coisa que já tem alguns limites por aí, né? Isso daqui, se você romper essa separação de pessoas jurídicas, meu amigo, acabou. Não tem mais empresa no Brasil. Destrói a economia brasileira todinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.